Olá, eu sou o Eurico e neste vídeo vou-te falar de uma das coisas mais, diria eu, polémicas no mundo do tarot. Cartas invertidas. Existem, mas devem ser lidas de uma forma invertida, ou seja, com o significado contrário àquilo que elas normalmente têm quando saem numa posição normal. Vou-te dar aqui a minha opinião muito honesta, vou-te explicar porquê, vou-te inclusivamente dar. Olá, seja bem-vindo, eu sou o Eurico e neste vídeo vou-te falar de um dos temas mais polémicos no mundo do tarot. Cartas invertidas. Devem ou não devem ser tidas em consideração? Deve-se mudar o significado de uma carta só porque ela saiu invertida? Pois bem, vou-te dizer de uma forma muito pragmática e consciente que não. Não se leem cartas invertidas. Ponto. E vou-te explicar porquê. Assim, de uma forma muito simplista, não há essa necessidade. O tarot tem cartas suficientes para transmitir todo o tipo de informações sem precisar de inverter a fisionomia da carta. Sem, olha, por exemplo, ter que virar este Papa ao contrário. O tarot é um jogo que tem que ter a probabilidade de sair uma carta igual à probabilidade de sair outra carta. Por isso é que aquelas cartas têm que ser devidamente baralhadas. Eu não sei que carta vai sair a seguir, mas sei que a carta que vai sair está na sua posição correta. Porquê? Porque elas estão todas colocadas aqui na sua posição correta. Saiu aqui a carta do Sol. Uau! Portanto, esta carta saiu na posição correta porque elas estão todas aqui colocadas nas posições corretas. Não há nenhuma mão invisível, nenhuma mão do destino, seja o que for, que venha aqui mexer e inverter metade das cartas. Se porventura isso acontecer, que foi aquilo que eu acabei de fazer, é porque o tarólogo assim o fez. Não há aqui misticismo nenhum. Não há aqui mão divina nenhuma. Pode ter sido um erro, porque o tarólogo é distraído ou não se importa com isso e colocou as cartas invertidas. E depois, naturalmente, quando as cartas saírem, vão sair invertidas. A morte saiu na posição normal, o imperador também. Olha o sol outra vez. Agora saiu invertido. Porquê? Porque eu o coloquei invertido. Não foi vontade divina nenhuma. E mesmo que eu colocasse invertido, também não ia acontecer aqui nenhuma magia que fizesse com que este sol depois saísse na posição normal. Portanto, esta lógica de que as probabilidades têm que ser exatamente as mesmas para todas as cartas aplica-se não só no baralhar, mas também no facto de elas estarem todas na mesma posição. Se porventura, neste caso, em que eu voluntariamente, aliás, é sempre voluntário, coloquei algumas delas ao contrário. Se porventura isso acontecesse numa tiragem e uma delas saísse, deixa cá ver quando é que sai uma. Olha, agora nenhuma quer sair. Saiu aqui o pendurado ao contrário. Se isto acontecesse, o que eu ia fazer era ler a carta na sua posição absolutamente normal. Era o correto a ser feito. Porque ela saiu ao contrário porque eu a coloquei ao contrário. Ela não se mexeu aqui sozinha. Percebes? Além disso, aqui, a carta do dependurado ao contrário. Se nós assumimos o dependurado na sua posição normal como uma carta de estagnação, de falência, não ver o mundo na sua forma correta, se interpretarmos esta carta ao contrário, nós então temos que olhar para ela com o significado inverso de tudo aquilo que ela simboliza na sua posição normal. Ora, até teríamos aqui uma pessoa a dançar. Ele estaria aqui cheio de ação, proativo, capaz de seguir os seus objetivos, tudo isso. Ora, para chegar a isso, eu não preciso da carta do dependurado ao contrário. Basta uma carta do... Olha, ela já passou por mim, cá está ela. Basta uma carta do imperador. Vês? O tarot, o universo, chama-lhe o que tu quiseres, não precisa de cartas invertidas para dizer o que quer que seja. Porque ele tem sempre uma carta na sua posição normal, com o seu significado absolutamente normal, para dar a mesma resposta.
Se ele mandou o dependurado, não é porque ele quer que nós façamos uma leitura desta carta no seu significado reverso. O significado reverso nem existe. Ponto. Se agora são modas, já vou falar sobre isso. Se ele quer falar de ação e proatividade, ele manda o imperador. Não precisa de mandar o dependurado ao contrário. Portanto, se o dependurado sair, ao contrário ou não, ele tenha que ser lido na sua gênese. Como uma carta que fala de estagnação, falência, uma visão distorcida da realidade e tudo isso. Portanto, percebeste o porquê de nós não termos que ler cartas ao contrário? Ai, falta de comunicação. Põe lá a torre. Não precisa de pôr a imperatriz ao contrário. Falta de ação. Inexistência de proatividade. Inexistência de oportunidades. Não precisa de pôr a roda da fortuna ao contrário. Basta pôr um ermita. O universo sabe muito bem o que é que faz. Percebes? Portanto, essa história de ler cartas ao contrário é basicamente uma invenção que o ser humano teve, sobretudo a partir do surgimento do baralho de Rider-Waite. É natural, o ser humano gosta de inventar, gosta de aprofundar conhecimentos, muitas vezes, enfim, faz coisas sem sentido nenhum, como é o caso de cartas de tarot ao contrário, mas criaram essas teorias completamente desnecessárias. Isto começou a aparecer, sobretudo, a partir do momento em que, e bem, o tarot se democratizou, desde o início do século XX, com o surgimento do tarot de Rider-Waite, com novas cores, mais fácil de interpretar, atribuição de imagens aos arcanos menores, tudo isso, ele de certa forma democratizou-se, começou a chegar a muito mais gente, também se tornou mais barato, começou a ser produzido em série, tudo isso, e depois ele as trouxe a muitos autores e outros baralhos, como este que eu tenho aqui na mão, que é um tarot de Marselha, que não é o original de todos, mas mantém os traços originais e foram-lhe acrescentadas algumas cores, e está tudo bem com isso. Mas dizia-te eu que foi a partir daí, sobretudo no início do século XX, em que começou a haver uma explosão de teorias, de normas sobre tarot, de coisas que muita gente assume como fixas e que não podem ser diferentes, nem sequer se questionam se faz sentido ou não. Leem num livro que é assim e siga. Não se importam se aquilo tem alguma lógica ou não. E a teoria, que vem inclusivamente, tem muito, isto eu fico chocado com isto, compram-se os baralhos e nos manuais que vêm lá dentro, com o significado das cartas, atenção que ninguém aprende tarot com base naquilo, muitas vezes até se desaprende, acaba por vir lá o significado reverso. Fazem um livro com letra tamanho 5. Queixam-se que não há espaço. E enchem aquilo com informação absolutamente inútil e que só levam os mais ignorantes, no bom sentido, porque ninguém é obrigado a saber tudo, mas só os levam ao engano. Significados das cartas invertidas não são necessários para absolutamente nada. Repito. Portanto, foi o ser humano, foi uma série de teóricos, enfim, que não tinha mais nada que fazer, decidiram criar essa teoria. Não sei quem foi, nem quero saber, mais valia ter estado quieto, mas faz com que muita gente, efetivamente, hoje esteja enganada ou que tenha sido levada ao engano. Pior que isso é as pessoas serem levadas ao engano e não se questionarem. Assumirem de uma forma perentória. É assim porquê? Onde é que está escrito? Foi fulano que escreveu. E quem é fulano? A história começou quando? Há registros de tarot fidedignos a partir do século XIV, século XV, com o tarot de Visconti Sforza. Essas coisas dos significados reversos começaram a aparecer no século XX. Então, em 5 séculos de história de tarot, há para trás, mas não é fidedigno, são tudo suposições. De uma forma concreta, consegue-se traçar a história do tarot a partir de Visconti Sforza, norte de Itália. As pessoas não se questionam. Fulano fez, para mim faz sentido. Questiona-te. Se mesmo assim, depois de te questionares, começar a fazer sentido, ok, pelo menos já tens uma base de argumentação considerável e importante. Agora, se só acreditas porque sim, lamento informar. Não estás bem. E, no que diz respeito às cartas com o seu significado invertido, acho que qualquer pessoa, com 2 dedos de testa, qualquer pessoa que faça uma introspeção, não precisa demorar muito tempo, vai chegar justamente àquela conclusão a que eu cheguei. Se tu não te apercebes que colocaste as cartas ao contrário, não tem mal nenhum. Conheço tarólogos que fazem isso, que não olham para a forma como estão a colocar as cartas, se é na sua posição normal ou se não é.
tudo bem, desde que depois, quando as vais ler, as leias, olha, agora se a torre ao contrário, as ponhas na posição normal. Ou até podes estar na posição inversa. Tudo bem, vais a lê-la na sua posição normal. Porque, como eu te disse, há cartas suficientes para transmitir todo o tipo de informações sem ter que se ler o significado das cartas ao contrário. Está explicado? Há apenas uma situação, uma apenas, em que se as pessoas me argumentarem com isso, não é que eu dê o braço a torcer, mas ainda assim acho que há ali qualquer coisa de argumento que é válido. Porque nós não estamos a falar de uma ciência exata. Mas esta é mesmo a única situação em que eventualmente isso poderia fazer sentido. Não que faça, mas poderia. Ora, como eu te mostrei, eu baralho assim. Entrelaço as cartas umas no meio das outras. Portanto, se eu as colocar numa posição, elas necessariamente a seguir vão sair nessa posição. Ponto. Não há aqui magia, o universo não vem aqui, não muda as cartas. Não é agora uma mensagem que o universo decidiu enviar esta carta ao contrário. Não, não decidiu. Foste tu que as colocaste ao contrário. Portanto, quando se baralha assim, como eu faço, entrelaçando-as ou sobrepondo-as assim, elas, efetivamente, não mudam de posição. É impossível mudarem. Quando é que eu considero que eventualmente até faria algum sentido? É quando se misturam as cartas assim. Porquê? Porque eu aqui estou a dar a possibilidade a todas elas de ficarem na sua posição normal ou ao contrário. Lembra-te que o tarot é um jogo de probabilidades iguais para todas as cartas. Portanto, eu tenho que dar a todas as cartas a possibilidade de ficarem na sua posição normal ou na sua posição inversa. Naquelas primeiras formas que eu baralhei ao início, aí eu não estou a dar a possibilidade de elas ficarem na posição inversa ou na posição normal. Aqui sim, aqui estou a fazê-lo. Se alguém baralhar assim e depois deixá-las e for tirando uma carta uma a uma, olha, agora a Imperatriz saiu ao contrário, a Morte saiu na sua posição normal, e esta carta da Estrela também saiu na normal, olha, o Julgamento estava aqui ao contrário. Portanto, estás a ver que é um jogo muito mais limpo, digamos assim. Qualquer uma delas pode sair ao contrário neste caso. Ou então, depois de ter as cartas baralhadas assim, se as recolher, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Vai deixar aqui que de uma forma absolutamente arbitrária, elas possam sair numa posição ou noutra. Ora, aqui está o amoroso ao contrário. Ora, aqui está o Sol ao contrário também. E agora a Estrela na sua posição normal. Estás a ver? Baralhando assim, continua a não me fazer sentido, mas até pondero que, ok, a pessoa, o tarólogo, no caso, sente-se à vontade e está efetivamente a permitir que qualquer uma das cartas, estou só a usar os arcanos maiores, mas podia estar a usar também os menores e o baralho completo, portanto, com 78 cartas, aí o tarólogo estaria a dar a possibilidade de qualquer uma das cartas estar numa posição normal ou invertida. Não acho necessário, mas seria a única forma de eu atribuir alguma credibilidade àquilo que ele estava a fazer, no caso de ler uma carta invertida. Não sendo assim, então, ainda menos sentido faz. Está explicado? Espero não ter deixado aqui margem para dúvidas. Segue-me nas redes sociais, porque eu coloco lá todos os dias 3 vídeos com previsões, curiosidades sobre os signos, sobre o tarot, que eu tenho a certeza que tu vais gostar. E aqui no YouTube vou colocando vídeos mais longos. Fica atento, conto contigo. Até o próximo vídeo.